já falou uma besteira e depois deu a desculpa de que tava bêbado? Não cola, né? Hoje a gente vai falar sobre um episódio que mobilizou as redes sociais, que causou comoções aí, porque uma pessoa disse que era a favor de que os nazistas poderiam ter um partido. Eles deveriam legalmente poder se organizar e levar para frente ali as suas ideias de eliminar uns outros, de ter uma raça superior, enfim, eles poderiam formalmente se organizar para trabalhar em prol da exterminação de alguma raça que eles considerassem inferior. Não precisa dizer que o sujeito foi demitido, né? Perdeu ali a cadeira que tinha no programa, mas o pior, que tem a ver com o que nós falamos aqui, que tem a ver com o nosso canal, ele disse, olha, desculpa gente, eu não sabia o que eu estava falando, eu estava bêbado. Essa é uma desculpa muito usada, assim, muita gente usa a desculpa da embriaguez para justificar os seus atos, mas a gente vai ver no vídeo de hoje por que isso não faz muito sentido e por que isso não cola do ponto de vista legal. Esses dois pontos a gente vai tratar aqui. Claro, assim que você se inscrever aqui no canal, não esquecer de clicar nos alertas para receber aviso quando tiver vídeo novo e já deixar o seu like se você acha que esse tema é importante, que vale a pena a gente tratar dele. Muito bem, por que essa desculpa não cola? Por que não faz muito sentido a pessoa dizer, ah, nossa, me desculpem, eu estava bêbado? Porque como é que funciona o álcool? O álcool, ele é uma substância que age no cérebro, ele atua num determinado receptor dos neurônios, abrindo uns canais que tornam o neurônio menos ativo. Ele é uma substância inibitória, ele inibe a função de determinados neurônios. O que acontece é que na primeira fase da embriaguez, quando a pessoa vai ficando ali mais alegrinha e etc., ela vai perdendo o freio. Por quê? Porque as primeiras funções que vão diminuindo, que vão ficando mais lentas, que vão ficando menos ativas, são justamente as funções inibitórias, o autocontrole. O freio, por isso que o bêbado começa a fazer umas piadas sem graça, ficar risonho, é o que se chama classicamente da fase do macaco, né? A embriaguez tem as três fases, a fase do macaco, do leão e do porco. Então a fase do macaco é essa, o sujeito fica alegre, fica brincalhão, fica falando bobagem, etc, porque os centros inibitórios dele estão menos ativos, o autocontrole, a crítica, a autocrítica fica diminuída. O sujeito sabe ali ainda o que está fazendo, ele sabe o que é certo, o que não é certo, mas ele acha que é mais tolerável, não é tão ruim assim, enfim, fica ali alegrinho. Depois vem a fase do leão, que é a fase que a pessoa pode ficar mais agressiva, pode ficar mais combativa. Isso tem a ver com a ação do álcool também, inibindo os centros de fuga e luta. Porque o sujeito ele começa a interpretar eventos menos como ameaçadores do ponto de vista que eu preciso fugir, né? Ele começa a inibir a reação de fuga e aumentar a reação de luta. O sujeito começa a perceber estímulos como ameaças, como provocações, e ele acha que em vez de fugir ou evitar, ele tem que combater a fase do leão. O sujeito fica briguento, pode xingar e etc. E depois a fase do porco é quando inibiu mesmo as funções até de alerta, as funções de equilíbrio, etc. O cara cai, vomita, fica ali na sujeira e etc. É uma intoxicação alcoólica bem mais importante. O negócio é que quando o sujeito está ainda falando, ele não está na fase do porco, né? Ele está emitindo as suas opiniões, ele está interagindo, etc. O álcool pode sim alterar o seu comportamento, mas não altera a sua personalidade, não altera quem ele é, não altera as coisas nas quais ele acredita. O álcool diminui o freio a ponto de a pessoa às vezes dizer coisas que ela não diria de cara limpa. Ela não diria quando estando sóbria, porque ela sabe que aquilo não pega bem, porque ela sabe que aquilo não é adequado, porque ela tem uma crítica um pouco mais alta e fala assim, não, isso aqui é errado falar, ou isso aqui se eu falar eu vou ser criticado, isso aqui se eu falar não pega bem, não pode, ou falar isso é crime, sei lá. O sujeito tem uma crítica determinada, né? Enfim, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Mesmo de cara limpa, tem gente que fala besteira pra caramba. Mas, quando o sujeito vai ficando embriagado e essa autocrítica diminui, aquilo que ele não falaria de cara limpa, ele começa a falar.
Não é que ele mudou a sua crença, não é que ele falou assim, ah não, eu não achava isso, mas depois que eu bebi, quando eu estava bêbado, eu comecei a achar. É simplesmente uma questão de alterar essa interação social. É mais ou menos como o sujeito que bebe, né, e vai lá na internet e começa a fazer compra. Ele começa a comprar coisas, vai em sites de compra, etc. 3 dias depois, 4 dias depois, começa a chegar coisa, ele nem lembra de ter comprado. Mas você pode ver que ele não comprou coisas que não tem nada a ver com ele. Você já bebeu e fez compra e você sabe que não é que você muda o seu gosto, não é que você compra coisas que fala assim, meu, que nada a ver, eu sempre odiei, sei lá, heavy metal e comprei um disco de vinil de heavy metal. Não é isso. É que você, quando está sóbrio, fala, meu, eu não sei se isso aqui vale a pena, eu gosto, mas tá caro, ou eu vou usar pouco e etc. E quando não está no seu pleno autocontrole, fala, ah, quer saber, vale a pena, só se vive uma vez, não sei se eu vou estar vivo amanhã, dinheiro é para gastar, enfim, aquelas coisas, e acaba comprando mais algo que tem a ver com você. Ou seja, o álcool não mudou quem você é. Então quando o sujeito diz assim, ah, não leve a sério, eu falei aquilo, mas eu estava bêbado, no fundo o que ele está dizendo é, olha gente, eu perdi os freios e acabei falando o que eu não devia. Mas ele não está dizendo assim, eu perdi os freios e falei o que eu não acreditava. Então não estou dizendo que esse sujeito é nazista ou não é nazista, não é isso, mas ele tem provavelmente uma concepção de liberdade total, então que eu sou tão assim a favor da liberdade que eu inclusive acho que as pessoas têm que ter liberdade para tentar se organizar e matar os outros, enfim, e criar um partido que defenda a superioridade de uma raça sobre a outra para tentar aniquilar a outra raça. Deve acreditar mesmo nisso para quando diminuir os seus freios, as suas inibições sociais, ele acaba colocando isso para fora. Do ponto de vista legal, também não cola. Por quê? Porque a embriaguez não exclui a imputabilidade. O que significa isso? Quando o sujeito está embriagado, quando o sujeito bebe, ele sabe que isso altera o seu comportamento. Todo mundo sabe como funciona o álcool, e a gente sabe que o álcool faz tudo isso, diminui o autocontrole, etc. E o que acontece? Se o sujeito comete um crime embriagado, isso ele não pode alegar, não, mas eu cometi um crime, desculpa, seu juiz, eu estava bêbado. Não, como você bebeu, você sabia o que o álcool poderia fazer, você se colocou nessa situação e você vai responder pelo que você fez. Então, a embriaguez ou a intoxicação por álcool ou substância de efeito análogo não exclui a imputabilidade, não tira do sujeito a responsabilidade pelo que fez e a necessidade de responder e pagar pelo que fez, a não ser em alguns casos muito particulares, onde se fala de embriaguez patológica, o caso fortuito, força maior, quer dizer, o sujeito foi enganado, ele não sabia que era álcool, ele não sabia que tinha uma substância ali na bebida dele, ou o sujeito teve uma reação inesperada, né, embriaguez patológica, ele tomou uma dosezinha e ficou malucão, enfim, não era esperado, não era coerente, foi uma alteração biológica dele mesmo, ou foi obrigado a tomar, né, força maior, ele foi ali um trote universitário, enfim, de alguma maneira ele não escolheu beber. Porque quando a pessoa escolhe beber, ela se coloca numa situação em que, se isso diminuir o seu autocontrole, diminuir o seu discernimento e ela cometer algum crime, fizer alguma coisa errada, ela responde porque bebeu ali voluntariamente, bebeu porque quis. Claro que nos casos dos dependentes químicos que não conseguem não beber, eles perdem a capacidade de não beber, justamente porque eles têm um problema, né, um transtorno de dependência, aí você pode até pensar que talvez essa embriaguez ou essa intoxicação pode ser um motivo de força maior, ele não conseguia não beber, estava lá totalmente embriagado, não tinha autocontrole, fez alguma coisa, mas pode ser que não tenha bebido porque quis, se a gente for fazer uma análise, avaliar, é um dependente químico, não tinha controle sobre a ingestão do álcool e etc. Mas é um caso bem particular e não é assim para o sujeito que vai lá e bebe para ficar conversando e tal, numa festa ou numa entrevista, o que quer que seja, e embriagado fala porque, no fundo, ele fala o que ele realmente acredita. Tem um ditado latino que diz in vino veritas. Já ouviu esse ditado, né? No vinho a verdade. Você bebeu, você acaba falando aquilo que você acredita mesmo. Isso já os antigos sabiam. Você ficou sabendo desse episódio aí? Você acompanhou? Já fez uma besteirinha depois que bebeu e pegou o celular, mandou uma mensagem que não devia, comprou coisa que não devia? Escreve aí, tem coragem de escrever nos comentários? Coloca aí pra gente continuar conversando e não se esquece de acompanhar, de se inscrever e clicar nos alertas, porque olha, assunto, você já viu,
toda semana tem novo.